A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Então vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus amados irmãos, vamos estudar o bem antes. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize TIM 988012675. Meu WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A paz que você procura está dentro de você. Na verdade, tudo está dentro de você. A paz ou a intranquilidade, o amor ou o ódio, a riqueza ou a pobreza, a saúde ou a doença. Depende de como você encara a vida. Se apenas enxerga o lado bom das pessoas, das coisas e dos fatos, vai encontrar a paz. Mas se pende para o lado negativo, edifica um espinheiro em forma de vida. É uma verdadeira paz confiar em si mesmo e principalmente confiar em Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, o bem antes. O bem antes de tudo deve erigir-se por item fundamental do nosso programa de cada dia. Atendamos ao socorro fraterno na imunização contra o mal, com o desvelo dentro do qual nos premunimos contra acidentes em respeitando os sinais de trânsito. Então está falando aqui como se você é um motorista, respeitando o sinal de trânsito, deve também praticar essas ações no socorro fraterno, na imunização. Alguém se permitirá dizer que se somos livres, nada temos a ver com as experiências do próximo. E estamos concordes com semelhante assertiva no tocante a viver de vez que todos dispomos de independência nas escolhas e ações da existência, das quais forneceremos contas respectivas ante a vida maior. Contudo, em matéria de conviver, coexistimos na interdependência, sem que necessitamos do amparo uns dos outros para sustentar o bem de todos. Os viajantes de um navio a pleno oceano reclamam auxílio mútuo, a fim de que se evite o sossobro da embarcação. Na vida é a mesma coisa. As pessoas são independentes, têm o livre-arbítrio, têm as suas próprias escolhas, isso ninguém discute, mas necessitamos um do outro, como uma embarcação, né? Então, problemas que um passa, temos que auxiliar, às vezes somos nós, recebemos auxílio. Nós, os espíritos encarnados e também desencarnados em serviço no planeta, não nos achamos em condição diferente. Daí a necessidade de fazermos todo o bem que não seja possível na reparação desse ou daquele desastre, mas para que tenhamos
sempre consciência tranquila, é preciso saber se fizermos o bem antes. O ato de rebeldia e dureza, antes de manifestar-se em maligna agitação, transforma o templo da alma em foco de lixo vibratório. O templo é a nossa morada temporária, o corpo, mas evitemos carregar lixos. A palavra precipitada é ferina antes de ferir o ouvido alheio. Entenebrece os processos mentais do seu autor com a sombra da invigilância. Tomar uma atitude no calor da emoção é muito complicado. Eu já falei outras vezes aqui no programa, uma palavra mal falada num momento inoportuno pode causar dissidências, separações, que às vezes perduram para uma existência inteira, porque a palavra lançada, ela não tem mais retorno, né? E se tentar consertar, fica pior ainda. Meus irmãos, temos que tomar cuidado, porque a letra mata, as palavras então destroem. Por isso que Jesus recomendou-nos cuidado com o que sai da boca, não que o que entra, mas o que sai da boca pode ser ferino. A queixa, embora aparentemente justa, antes de parasitar o equilíbrio do próximo, vicia as intenções mais íntimas do seu portador. Então, as queixas também constantes não faz bem a ninguém, nem para o queixoso e nem para quem recebe. Também é lamentável quando você encontra uma pessoa que só sabe queixar. Todas as vezes é a mesma coisa, né? A opinião estagnada e orgulhosa, antes de acabrunhar o interlocutor, cristaliza as possibilidades de atualização e aperfeiçoamento de quem se manifesta. O hábito lamentável, superficialmente comum, antes de surgir a trilha da frustração ao vizinho, aprisiona quem o cultiva em malhas invisíveis de lodo e sombra. A repetição deliberada de um erro, antes de dilapidar a reputação do delinquente, intoxica-lhe a vontade e assolapa-lhe a segurança. Olha, quando cometemos erros, eles devem servir-nos de degraus e subidas, como experiências adquiridas. O que não podemos fazer é continuar ou permanecer nos erros, né? A grande ação delituosa, antes de exteriorizar-se para o conhecimento de todos, é precedida por pequenas ações infelizes, ocultas nos propósitos, escuso daquele que a perpetra. O desculpismo improcedente, antes de ser vã tentativa de iludir os outros, constitui a realização efetiva de ilusão naquele que o promove. Aquelas desculpismo, toda hora a pessoa está pedindo desculpa, mas cometendo os mesmos erros. Antes de agirmos, mentalizamos a ação. Antes de atuarmos na vida exterior, atuamos em nossa vida profunda. Antes de sermos bons ou maus para todos, somos bons ou maus para nós mesmos. Guarde certeza dessas realidades. Antes de colher o sorriso da felicidade que esperamos através dos outros, é preciso vivermos o bem, desinteressado e puro, que fará feliz aqueles que nos farão felizes por nossa vez. Então é dando que se recebe, né? Não adianta você esperar recompensa se não faz por onde. Se já pudesse perceber, o amparo do Espiritismo sustenta a obra espírita a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Não sonegues o ensino que entesouras, nem fujas do bem que podes fazer. Tem pessoas que armazenam conceitos, né, de conhecimentos e guarda apenas para si. Nós temos que passar adiante, que sejamos luzes, né? Deixe brilhar a vossa luz, isso falou Jesus. Então nós temos uma luz e essa luz deve brilhar. Compadece-te dos enfermos e dos famintos, e repartes com eles as migalhas do bolso e os recursos do prato. Pensa também nos necessitados da alma, que caminham na terra em penúria do coração. Quantas pessoas que precisam de auxílio, muito mais do que um prato de comida, né? Precisa ser instruído, precisa falar, desabafar, falar dos seus problemas, emprestarmos os ouvidos. Temos muitas maneiras de sermos caridosos. Reflete nas condições que se escondem sob os rituais da etiqueta, nos calvários endinheirados, nas obsessões ardilosamente embutidas, na inteligência, no desânimo dos bons, nas dores bem trajadas, nos remorsos enquistados na consciência, nos males ocultos e no desespero dos que envolvem as cinzas, procurando um sinal de sobrevivência dos entes amados que se despediram da morte. Então, meus queridos irmãos,
Quantos irmãos endinheirados com uma vida aquinhoada e passam por provações dolorosas de uma depressão muito grande, de um sofrimento atroz. Então as pessoas acham que pelo fato de ter um bem material, ele não passa por provações, às vezes muito mais penosas do que as nossas. Temos que ter compaixão por todos. Muitos daqueles que julgas embriagados de alegria trazem no peito um vaso de lágrima, e muitos daqueles outros que imaginais realizados, tão só porque os viste pelas lentes da fama, carregam dificuldades e provações mendigando socorro espiritual. Eu sempre falo que quantas pessoas que têm tudo na vida e que buscam a porta falsa do desencarne pelo suicídio. Então não são classes sociais, são problemas íntimos. É que as sombras e sombras, para repelir as que assaltam os olhos, basta o conhecimento da luz. Para dissipar as que envolvem a alma, será preciso a luz do conhecimento. Por isso que a doutrina espírita instrui os seus profitentes a estudar. Deixa assim que o Espiritismo, a refletir o sol do Evangelho, ilumine a vida através de ti. Para isso, não te des a qualquer exigência. Então, meus queridos, tenhamos também paciência, tranquilidade, até mesmo para instruir. Fala o conceito espírita em momento adequado. Estende a página espírita com a espontaneidade de quem alivia o sedento na fonte de água pura. Testemunha a convicção espírita no regozijo ou no sofrimento e oferece o exemplo espírita na vivência dos princípios que amamos, em trabalho e paciência, compreensão e humildade. Tudo isso a doutrina espírita ensina para todos nós, né? E a partir do momento que nós aproveitamos cada ensinamento desse, como Pedrosa disse, a gente tem que passar isso para frente, né? Orientar nossos irmãos, ajudá-los com palavras, com atos, com ações, naquilo que eles precisarem da gente, né? O apostolado de Allan Kardec é a restauração do cristianismo simples e claro, em que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Se já nos foi possível receber o concurso do Espiritismo, apoiemos a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar, porque uma das bases fundamentais que nós vamos aprender aqui no Espiritismo é a prática da caridade. É dividir todo o conhecimento, é dividir bens materiais e ajudar a quem realmente precisa da gente. Né? No dia a dia, no nosso dia a dia, com certeza nas 24 horas de um dia, uma hora qualquer, você vai encontrar alguém que vai cruzar o seu caminho e que vai precisar do seu ato de caridade, seja prestando ouvidos para que essa pessoa desabafe, seja pedindo seu conselho, seja pedindo um pedaço de pão, um copo de leite. De alguma maneira, no seu dia a dia, você vai encontrar a oportunidade de praticar a caridade. É isso que a doutrina espírita nos ensina, porque fora da caridade não há salvação. É através da caridade, mesmo a caridade simples, aquela que nós podemos fazer no dia a dia, até a caridade mais complexa, que é se envolver totalmente com o nosso irmão que precisa da gente. Não é isso? Então, desde a mais simples até a mais complexa, nós temos no nosso dia a dia oportunidade de praticar a caridade. Do ponto de vista moral, há bastante infortúnio escondido em toda parte, nos ambientes mais diversos, nos momentos em que menos se espera, com as pessoas fisionomicamente mais seguras de si, a aflição desponta inesperada e o pranto pode estar surgindo às ocultas. Então, eu costumo dizer para os meus amigos, para aqueles com quem eu converso no meu dia a dia, não tem ninguém que não tenha problema. Não tem ninguém que não enfrente uma situação adversa, que não precise vencer essa ou aquela situação de dificuldade, até mesmo dentro dele, porque isso a gente tem que fazer. Como diz a Isa Rita, uma viagem ao interior de nós. Repetindo, né, Joana de Ângeles, precisamos fazer uma viagem ao interior de nós mesmos, conhecendo a nós mesmos, identificar nossos erros, nossos defeitos e procurar corrigi-los. Então, e todas as pessoas têm essa situação, têm que passar por isso, têm que enfrentar isso, porque só assim nós vamos conseguir penetrar nesse caminho que Jesus nos traçou na busca da perfeição relativa que Deus traçou para todos nós. Desilusão, moléstia, revolta e desalento, em muitos casos, não afluem à face das circunstâncias exteriores, porque muitas vezes a gente oculta.
né? A gente não está bem por dentro, não está legal por dentro, mas a gente fica dando aquele sorriso que nem a gente mesmo queria dar, mas acaba dando, porque a gente tem horas que não quer botar isso para fora, e a gente precisa tanto botar para fora, para alguém que nos escute, possa nos auxiliar, ou então deixar que alguém também coloque as mazelas dele para fora, desabafe, para que a gente preste ouvidos e possa dar um pouco de atenção também a esse irmão. Familiar decepcionado com o noticiário desairoso, que venha saber com respeito ao parente querido, jovem agoniada na frustração de projetos matrimoniais, quantas coisas que acontecem, né? Quantas situações assim de uma jovem ou de um jovem que deposita numa outra pessoa, naquele parceiro, toda a confiança para talvez levar uma vida inteira e depois fica frustrado. Isso acontece demais. Pai fustigado pela doença incurável de um filho, outra coisa também que mexe muito com a gente. Porque nenhum pai quer ver um filho doente, quer ver um filho passar por uma necessidade, mesmo através de doença ou necessidades materiais também. Então o pai ou a mãe com certeza fica muito frustrado com uma situação dessa. Mãe ansiosa pela reconciliação impraticável com o pai de sua prole. Cavaleiro bem posto, mas absolutamente inconformado com a deficiência física de que se sabe portador sem que os outros percebam. Viúva atormentada pela falta de garantias no lar. Cônjuge que não mais confia na companheira de 20 anos. Homem ferido pela consciência na fase de transição entre um passado recente de erros e um futuro de maiores acertos. Chefe enfermo de família numerosa, repentinamente desempregado. Criatura robusta e aparentemente normal, envolvida em tramas de obsessão. Olha só quantos males que nos assolam no dia a dia, quantos males que entravam a nossa caminhada no nosso dia a dia e que a gente tem que procurar identificá-los e vencê-los, né? Buscando força lá para dentro de nós mesmos, para o nosso espírito, força, coragem, sabedoria, e isso a gente adquire também muito através da fé, através da oração, através do estudo, através de tirar um tempo da nossa vida, do nosso dia, para dedicarmos à religião que nós professamos, aos estudos que nós gostamos de fazer e principalmente às orações de todo dia. Aprendamos com a doutrina espírita que o pretérito se reflete no presente e que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais e todos os dias. Então, todos nós temos problemas a resolver, dificuldades a vencer, barreiras a transpor na nossa caminhada, para a gente melhorar a nossa vida, para a gente melhorar a nossa conduta, para a gente chegar nesse caminho que Jesus traçou para todos nós. Ponderemos nisso, a fim de não faltarmos com o apoio devido à harmonia que nos cabe manter nos domínios da vida. Se alguém lhe respondeu asperamente, se um amigo aparece incompreensivo, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe abalroa as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem de leve às esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrelevados de angústia e coloque-se na posição deles, com as provas e desvantagens que experimentam, e de certo você se compadecerá de cada um, dispondo-se a auxiliá-los, nem que seja somente através da oração, que a gente fala somente, mas é um poderoso antídoto, né? Para nós e para as outras pessoas, para quem a gente quer ajudar. Às vezes você quer ajudar alguém desabafou com você esse ou determinado problema, mas você se vê impossibilitado de materialmente ajudar aquele irmão. Mas através da oração, né, você consegue aurir forças para você e principalmente para ele, transmitir essa força, essa energia, para que ele consiga a solução desse problema que ele está enfrentando. A oração, meus irmãos, é um poderoso antídoto que nós temos aí à nossa disposição para a gente se comunicar com Deus, se comunicar com a espiritualidade e colocar nessa nossa intimidade todos esses irmãos que sofrem e que momentaneamente, materialmente, nós não podemos auxiliá-los. Mas, como dissemos, e dissemos sempre aqui, que a oração é um meio de a gente poder ajudar a quem precisa da gente.
Nem sempre a voz corrente fala tudo que vai nas almas. Repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências dos espíritos com os quais se convive, perdoando e ajudando silenciosa e desinteressadamente, de nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto seja possível. Então, é dedicar todo dia uma parte do nosso tempo, através da oração, de oferecer essas preces nossas de cada dia a todos os nossos irmãos que sofrem e que também passam por dificuldades. Feliz daquele que destaca uma parcela do que possui a benefício dos semelhantes. Bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Através de todos os filtros do bem, o amor é sempre o mesmo, mas enquanto as dádivas materiais, invariavelmente benditas, suprimem as exigências exteriores, as doações de espírito interferem no íntimo, dissipando as trevas que se acumulam no reino da alma. Dolorosa a tortura da fome, terrível a calamidade moral. Divide o teu pão com as vítimas da penúria, mas estende fraternas mãos aos que vagueiam mendigando o esclarecimento e o consolo que desconhecem. Não precisas procurá-los, de vez que te cercam em todos os ângulos do caminho. São amigos e por vezes te ferem com supostas atitudes de crueldade quando apenas te esmolam conforto, comunicando-te em forma de intemperança mental as chamas de sofrimento que lhe calcinam os corações. Categorizam-se por adversários e criam-te problemas, não por serem perversos, mas porque lhe faltam ainda as luzes do entendimento. Aparecem por pessoas entediadas que dispõem de todas as vantagens humanas para serem felizes, mas a quem falta uma voz verdadeiramente amiga, capaz de induzi-las a descobrir a tranquilidade e a alegria através da sementeira das boas obras. Surgem na figura de criaturas consideradas indesejáveis e viciosas, cujo desequilíbrio nada mais é que a expectativa frustrada do amparo afetivo, que suplicam em vão. Para atender os que carecem de apoio físico é preciso bondade. No entanto, para arrimar os que sofrem necessidades da alma é preciso bondade com madureza. Se já percebes que nem todos estamos no mesmo degrau evolutivo, auxilia com a tua palavra, ou com o teu silêncio, ou com o teu gesto, ou com a tua decisão no plantio da união e da concórdia, da esperança e do otimismo no terreno em que vives. Compreender e compreender para a sustentação da lavoura do bem que se cobrirá de frutos para a felicidade geral. Não te digas em solidão para fazer tanto. Refletindo em nossos deveres ante as doações espirituais, lembremo-nos de Jesus. Nos dias de fome da turba inquieta, reunia-se o Divino Mestre com os amigos para beneficiar a milhares. Entretanto, na hora do extremo sacrifício, quando lhe cabia socorrer as vítimas da ignorância e do ódio, da violência e do fanatismo, ele sozinho fez o donativo de si mesmo em favor de milhões. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. É impossível ser feliz sozinho. Já imaginou se todas as pessoas fossem idênticas a você neste mundo? Todos tivessem pensamentos iguais, sentimentos iguais, gostos iguais aos seus? Ninguém para lhe contrapor uma ideia, ninguém que contrariasse seus desejos, e muitos que agissem exatamente como você. E se todas as pessoas gostassem dos mesmos filmes, dos mesmos alimentos, das mesmas festas, dos mesmos times de futebol, dos mesmos carros e de frequentar os mesmos lugares? Será que a vida teria graça? Ou será que isso seria um real motivo para a infelicidade? Imagine se todos vestissem roupas das mesmas cores, dos mesmos modelos, da mesma marca. Isso causaria tédio. Se todos fôssemos idênticos, não haveria graça nem crescimento. Nós precisamos uns dos outros para sermos felizes. Precisamos de pessoas que pensem diferente, que sintam diferente, que ajam diferente, porque é a soma das diferenças que produz a felicidade. Precisamos trocar experiências, discutir ideias, concordar e discordar. É essa dinâmica da vida que nos dá motivos para viver e crescer realmente. Por isso as diferenças são salutares. São incentivo e estímulo para o nosso progresso. A felicidade é uma propriedade do espírito.
mas só é conquistada na vida de relação. As emoções que sentimos só são possíveis porque existe o outro. Se não houvesse o outro, não teríamos como avaliar nossos sentimentos. Sem o interrelacionamento, seríamos ilhas isoladas e a vida não teria sentido. Podemos afirmar então que a felicidade é uma conquista social. Por tudo isso, vale a pena pensar na importância das pessoas em nossa vida, por mais problemáticas que elas sejam. São elas que dão significado à vida e nos permitem a felicidade. Portanto, as pessoas são mais importantes que os bens materiais e o dinheiro. Imagine que você tivesse muito dinheiro, a casa de seus sonhos, com a mobília mais sofisticada possível, roupas maravilhosas e comida abundante. Mas tudo isso ao preço de nunca mais ver ou ser visto por qualquer ser humano. Você ficaria contente? Ou será que enlouqueceria? Só se é feliz em sociedade. Como disse o poeta Antônio Carlos Jobim, é impossível ser feliz sozinho. De que adianta ter beleza, dinheiro, bens, se não tiver olhos para contemplar a beleza, companhia para gastar o dinheiro e alguém para admirar nossos bens? Assim também acontece no campo dos sentimentos. De que adianta ter a mente mais brilhante, o coração mais afetuoso, sem ninguém para dividir esses tesouros? E somente podemos interagir dessa forma com outras pessoas. Não podemos trocar ideias com coisas ou animais. As coisas não interagem e os animais não trocam ideias. Restam os seres humanos. É com eles que construímos e dividimos a nossa felicidade. Por isso, é importante que o outro seja diferente. Não há crescimento sem antagonismos. Se todos fôssemos iguais, não haveria progresso. É na harmonia dessas diferenças que está a beleza da relação entre os seres racionais. Do Homo sapiens. Pense nisso. Analise sua vida de relação. Observe como o contato com as outras pessoas lhe possibilita ser feliz. E lembre-se sempre: as pessoas não são e nem podem ser idênticas a você. A felicidade não é um lugar aonde chegaremos um dia. É uma forma de vida. É uma maneira de caminhar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, graças te dou, Senhor, por eliminar da minha mente pensamentos negativos. Também te dou graça por me dar sabedoria, coragem e livramento das ações de espíritos inferiores. Eu possa continuar vigilante, Senhor, tendo amparo da espiritualidade maior. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. E como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer.
Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, meu irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos